Pai bendito, mais uma vez pedimos ao Senhor que continue presente em nosso meio. E agora, Senhor Deus, que o teu servo vai trazer a ministração da palavra, que seja uma palavra que venha do trono da graça, aquilo que o Senhor quer nos falar nesta noite, e que a nossa mente, que o nosso coração, eles estejam receptivos, Senhor, para aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. Te pedimos também, Senhor Deus, que essa seja uma oportunidade de bênçãos serem enviadas, de orações serem respondidas, da bênção da cura do corpo, da alma e do espírito, Senhor, se instalar no meio da tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém, os irmãos podem sentar-se, por favor, vamos. E peço que você abra a sua Bíblia, por gentileza, aí no livro de Atos, a leitura que nós fizemos, Atos capítulo 16, versículo 25 até o versículo 35 que nós lemos, para que você possa acompanhar na sua palavra, na sua Bíblia, a ministração que será feita nesta noite. E você já deve ter percebido que o Senhor está nos convidando a louvá-lo, a adorá-lo, a bendizer ao seu santo nome, porque, como diz um dos salmos da palavra do Senhor, diz que fica bem cantar louvores ao Senhor no meio da congregação. E nós precisamos nesta noite, meus irmãos, nos despertar, e a mensagem de hoje nesta noite é nesta direção, de nos fazer lembrar de que temos um Deus, que temos um Senhor, que temos um Rei que governa todas as coisas e que conduz todas as coisas, e que nada foge ao seu controle, e que todas as circunstâncias, sejam elas boas ou sejam elas ruins, que sobrevêm e que acontecem em nossas vidas, elas estão debaixo do controle das mãos do Deus Todo-Poderoso. O Deus que nós servimos, Ele tem em suas mãos o controle da história, o controle de todas as circunstâncias e de todos os eventos e de tudo que acontece nas nossas vidas, na terra, e Ele governa os céus e terra, e nada foge ao seu controle. E nós, nesta noite, queremos justamente falar disso, de um episódio que é um tanto quanto conhecido nos nossos meios, este episódio em que Paulo e Silas são levados cativos, são levados presos para uma cadeia em razão de eles estarem anunciando a palavra do Senhor. Nós vamos ver, contextualizando para compreendermos as razões e o porquê que Paulo e o seu companheiro Silas, porque eles foram parar em uma cadeia, porque foram parar em uma prisão. Nós precisamos já de início fazermos uma reflexão das nossas vidas. Há motivos justos para estarmos em cativeiro? Ou será que muitas vezes nós nos colocamos, nós mesmos, por nossas atitudes erradas, muitas vezes nos colocamos em situação ruim pelas nossas próprias escolhas? Mas nós vamos ver aqui que Paulo foi preso não por uma má escolha, por uma atitude errada, por uma atitude contrária aos costumes, à palavra de Deus, por uma atitude contrária às próprias leis dos homens. Ao contrário, Paulo foi levado preso e cativo, juntamente com seu colega e seu amigo de caminhada Silas, por estarem anunciando a palavra do Senhor. Diz aqui no capítulo 16, versículos antes do que nós lemos, no versículo 16 até o versículo 18, vai nos mostrar a razão que eles foram presos. Era costume destes dois homens irem à casa do Senhor. Versículo 16 diz que eles iam a um lugar de oração, eles tinham um lugar especial, um lugar reservado para orar. Eles estavam constantemente e diariamente, por muitos dias, nesta cidade que eles estão aqui, que é a cidade de Tiatira. Eles têm o hábito e o costume de irem ao lugar da adoração. Ou seja, eram dois homens, eram dois servos do Senhor, que tinham o hábito e que tinham o costume de terem uma vida de oração e uma vida de adoração.
Nós precisamos desenvolver isto, meus irmãos, no nosso dia a dia, na nossa jornada. Temos que desenvolver uma vida prática de oração e de adoração ao Senhor. Temos que ter um lugar especial em que nós nos encontramos com o Senhor, porque a adoração é fruto e é resultado de uma vida de alguém que conhece aquele que está adorando. Nós vamos ver no encontro de Jesus com aquela mulher samaritana, quando Jesus está ali indo para Samaria, ele se encontra com aquela mulher ao meio-dia no poço de Jacó, e eles têm um diálogo. Jesus tem uma conversa com aquela mulher, e a pergunta daquela mulher era saber onde é o local de adoração. Os judeus dizem que se deve adorar em Jerusalém. Os samaritanos dizem que temos que adorar no Monte Gerizim. Onde é o local de adoração? Jesus volta-se para aquela mulher e diz: olha, vocês adoram, mas não sabem a quem vocês estão adorando. E assim muitas pessoas que estão na jornada de fé com Deus, estão caminhando com o Senhor, adoram, participam de um momento de adoração, participam de um momento, estão até no lugar certo da adoração, mas talvez lhe falte o conhecimento daquele a quem se está adorando. Aqui Paulo e Silas não somente tinham um lugar de oração, não somente um lugar para falar com Deus, mas eles conheciam a este Deus, e é por meio da oração que nós conhecemos ao Deus a quem servimos. Ele se revela a nós por meio da oração, para que, conhecendo a Ele, possamos oferecer uma verdadeira e uma genuína adoração. Uma vida de oração leva a uma vida de adoração. Você precisa desenvolver uma vida de oração para conhecer o Deus a quem você está orando, para que você tenha uma vida de adoração e você possa diariamente falar com Ele, ser um instrumento nas mãos do Senhor. E no final da conversa de Jesus com a mulher samaritana, Ele diz: eu estou buscando verdadeiros adoradores, e o tempo está por vir, e o tempo é agora, de que o Pai procura quem o adore em espírito e em verdade. O Senhor está à procura destas pessoas, o Senhor está à procura destes servos, destes homens e mulheres que o conhecem no lugar da oração, para que quando o momento seja apropriado, você possa adorar, independente da circunstância, independente da situação. Sabe por quê? Porque quem ora conhece a Deus, e quem ora sabe que Deus é poderoso para intervir, e quem ora jamais vai deixar com que qualquer circunstância impeça-o de adorar e de louvar e de bendizer ao nome do Senhor. Porque como Jó declarou: eu sei em quem tenho crido, eu conheço aquele em quem tenho crido, mas ele passou a conhecer depois de uma jornada de batalha e de provação e de dificuldades. Antes de ele passar por esta provação, o patriarca Jó conhecia Deus de ouvir falar, mas depois, caminhando com Ele, passando pelo vale, passando pelo deserto, passando por uma dificuldade, ele chega ao final desta provação dizendo: agora eu conheço de andar com Ele, de ouvir a sua voz, de caminhar junto com Ele. E aí é a este estágio que nós precisamos caminhar e desenvolver a nossa caminhada com Deus. Precisamos orar ao Senhor para que possamos em qualquer momento adorar a Deus. Você vai conhecer a Deus quando você fechar a tua porta, entrar no teu quarto, fechar a tua porta em secreto e ali falar com Deus, e ali o teu Deus que te vê em secreto vai falar contigo. Portanto, temos que ter uma vida de oração. Um adorador necessariamente é um orador, é alguém que ora, é alguém que conhece a Deus. Por isso, não vai se deixar guiar por qualquer circunstância. E aqui foi o que aconteceu com esses homens. Por conhecer a Deus, eram homens que conheciam a Deus e foram levados cativos, presos, tão somente porque confrontaram as trevas.
Meus irmãos, o Senhor nos chama para ser luz, e a luz incomoda as trevas, a luz confronta as trevas. Nós vamos ver no versículo 17, que Paulo, versículos 17 e versículo 18, Paulo estava, como de costume, se dirigindo ao lugar da oração e da adoração ao Senhor, e ele nesta jornada até este lugar, ele topa no meio do caminho com uma pessoa possessa por um espírito maligno, que declara e diz a respeito deles: estes homens trazem a mensagem da salvação. E todas as vezes eles passavam por aquele lugar, e esta mulher, possuída por um espírito maligno, passava por ali, e ela dizia: estes homens têm a palavra de salvação. E dizia a respeito de Paulo: estes homens são homens de Deus, estes homens têm a mensagem da salvação com eles. E eles, de todos os dias, passando por ali, se incomodaram, porque as trevas, aquela mulher, mesmo possuída por um espírito maligno, não estava mentindo. Eles eram homens de Deus, eles carregavam a mensagem da salvação, mas Paulo e Silas, ao expulsarem aquele espírito maligno, que era um espírito adivinho, que gerava para os donos daquela mulher, se utilizavam desse espírito maligno que adivinhava coisas, faziam dinheiro com essa, entre aspas, com esse talento, que na verdade era um dom maligno. E Paulo repreendeu e expulsou, e com isto ele tirou daqueles homens a fonte de recurso, e foram levados cativos. Foram presos, não porque escolheram a desobediência ao Senhor, mas porque confrontaram as trevas. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós somos levados a viver situações difíceis, nós somos imprensados em situações desconfortáveis, somos até determinado momento levados ao cativeiro, somos presos por amor a Cristo, tão somente por confrontarmos as trevas. Se nós não confrontarmos as trevas, e foi para isso que Jesus nos chamou e nos salvou, para que sejamos luz em meio à escuridão, para que a luz de Deus se manifeste e as trevas se dissipem, e as trevas não vão ficar confortáveis com isso. Então é por esta razão que Paulo e Silas são levados para o cativeiro, porque decidiram confrontar o império das trevas, dando testemunho de Jesus e manifestando a glória de Deus nesta situação. Pois bem, meus irmãos, compreendendo que esses homens foram levados cativos, foram presos, foram açoitados, foram maltratados, foram amarrados mãos e pés e jogados e lançados numa prisão, porque decidiram confrontar as trevas e decidiram deixar a luz brilhar. Tem uma musiquinha infantil que diz: minha pequena luz vou deixar brilhar, minha pequena luz vou deixar brilhar, por onde quer que eu vá, eu vou deixar brilhar. Deixa a sua luz brilhar, mas não a luz sua, mas a luz de Cristo. Mas tenha consciência que ao deixar a luz de Cristo brilhar em você, isso pode causar desconforto e vai confrontar as trevas. Meus irmãos, se nós não estivermos incomodando o mundo, tem alguma coisa que está nos faltando. Mas se a luz de Cristo estiver conosco e nós perseverarmos e vigiarmos e vivermos a palavra de Deus e vivermos verdadeiramente como luz em meio às trevas, então as trevas vão se levantar contra nós, e pode ser que nós sejamos lançados em uma situação de adversidade, de tribulação, de dificuldade, e até quem sabe possamos ser aprisionados. Olha, não está muito longe não. Sermos luz nesses dias de hoje podem nos colocar em situações difíceis, no trabalho, na escola, na vizinhança. Ser uma luz e falar de Jesus já está ficando um pouco mais difícil, e já precisa ter um pouco mais de coragem. O que outrora era muito mais tranquilo se falar, mas hoje já está ficando difícil, já não pode mais se falar muito sobre determinados assuntos, não se pode mais confrontar determinadas circunstâncias e situações deste mundo que está perdido, está
enfiado em uma lama de imoralidade, já não está mais ficando tão fácil confrontar, mas o Senhor Jesus está nos chamando para viver neste dia, para sermos luz e, se necessário for, confrontarmos as trevas, e se formos ao extremo, até sermos lançados no cativeiro. Mas a questão aqui é saber se temos orado o suficiente para conhecer o nosso Deus a ponto de adorá-lo nesse momento de dificuldade, ou se o nosso conhecimento do Senhor, a nossa vida de oração tem sido uma vida rasa, uma vida superficial, que quando vier a dificuldade, rapidamente abriremos mão dos nossos princípios e valores. O Senhor está nos chamando a irmos até as últimas consequências por amor ao seu nome. E é o que esses homens fizeram, meus irmãos. Paulo e Silas foram então lançados. E aqui nós vamos ver que mesmo presos, eles estão livres na sua alma e no seu espírito. É o que Jesus diz, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não há cadeia, não há prisão forte o suficiente para aprisionar alguém que já foi liberto por Jesus Cristo. Não há cadeia alguma forte o suficiente para aprisionar aqueles a quem Cristo já libertou. Podem prender o meu corpo, podem prender a minha matéria, mas a minha alma, o meu espírito, a minha fé no Senhor é inabalável e ela jamais estará presa. Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 9, ele diz: eu estou sofrendo por este evangelho, estou sendo até preso como um criminoso. Porém, portanto, todavia, a palavra de Deus jamais estará aprisionada e algemada, porque ele sabia a palavra que ele tinha, ele sabia qual era a mensagem que ele estava levando, ele conhecia o Deus a quem ele servia. E a palavra de hoje para nós nesta noite é: você conhece o Deus que você serve? Você tem intimidade com esse Deus a quem você confessa como Senhor e Salvador? Se Ele nos levar pelo vale da sombra da morte, nós não deveremos temer. Mas esta passagem do Salmo 23 tem que ser muito mais do que apenas um salmo decorado. Tem que ser uma prática e uma certeza de vida, de que se eu estiver no vale da sombra da morte, eu não temerei, porque eu sei o Deus em quem eu tenho crido e tenho servido. Porque eu sei que o meu Deus haverá de me dar a salvação e a libertação. E como disse Jó, ainda que ele me mate, no entanto, nele eu esperarei e nele confiarei. Meus irmãos, quando esses homens foram lançados então no cativeiro, a primeira coisa que eles fizeram, sabiam o Deus que serviam, conheciam o Deus a quem eles anunciavam a mensagem, tinham um profundo conhecimento. E então no versículo 25 começa o relato, o propósito de um servo do Senhor, que é levado para uma cadeia, que é levado para um aprisionamento, como foram esses dois homens aqui, não é para que Deus esteja massacrando, ou esteja punindo, ou esteja, não, servo de Deus, crente tem que apanhar mesmo, crente tem que ficar sempre na prova, crente tem que sempre estar no deserto, quem serve ao Senhor tem que sempre estar passando por luta. Não é isso não. Deus nos leva para as provações, e aqui especificamente esses dois homens foram levados para este cenário de aprisionamento como consequência do confronto às trevas, foi tão somente para salvar uma família. A tua luta, se for por conta do amor, do seu amor ao Evangelho, se você está passando por dificuldade, se você está passando por tribulação e não fez por onde, não está num caminho tortuoso, você está servindo ao Senhor com fidelidade, você está amando ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ainda assim está passando por luta, está passando por prova, é sinal que Deus está querendo usar a tua vida para de repente salvar uma família, para de repente alcançar uma pessoa que não está livre, está até solto, fora da cadeia, mas a alma aprisionada, o espírito aprisionado. Era a situação deste carcereiro. Ele era o
chefe que coordenava os presos, mas ele era o primeiro aprisionado. O que cuidava dos presos era um aprisionado de alma, estava acorrentado no pecado, estava cheio de mazelas, estava buscando até ser liberto, mas precisou Deus pegar 2 homens, 2 servos do Senhor, que oravam, que adoravam, que conheciam o Deus a quem serviam, e que entenderam e que sabiam que por mais que eles estivessem passando por aquela prova, tinha um propósito de Deus naquela circunstância. Tinha um propósito de Deus, para um propósito que era maior do que a própria conveniência e o próprio conforto de Paulo. Meus irmãos, quando nós entendermos que a nossa vida não é preciosa, a palavra de Deus nos diz isso, mas aquele que procura preservar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que procura entregar a sua vida por amor de Deus, na verdade é este que vai ganhar a vida. Nós não devemos nos ter a nossa vida como por muito preciosa, nós precisamos nos gastar. Por isso Paulo diz mais adiante, eu me gasto e eu me deixo gastar pelo Evangelho de Jesus, porque ele entendia que a sua existência era para um propósito mais elevado. O Senhor sabe que você precisa comer, o Senhor sabe que você precisa vestir, o Senhor sabe que você precisa de um trabalho, o Senhor sabe que você precisa de muitas coisas nesta terra, mas o Senhor nos chama para um propósito mais elevado, o Senhor nos chama para viver uma vida mais plena, e a vida que Ele nos chama é uma vida muito maior do que apenas essa biologia que nos envolve. Ele nos chama para ter paz, perfeita paz, como o hino da harpa nos diz, para ter paz em meio à guerra, para estarmos tranquilos mesmo encarcerados, para estarmos em paz em meio a uma situação adversa. É este Evangelho que Jesus nos chama para viver, e é o que Paulo entende, e eles então começam a fazer o que eles sabem fazer: cantar, adorar. Paulo foi um homem bastante usado pelo Senhor para trazer o ensino para a igreja, um grande doutrinador. Tudo que nós aprendemos, Paulo foi um grande teólogo que interpretou e apresentou o Evangelho para nós, e nós podemos compreender com mais perfeição a obra de Cristo, e ele ensinou e nos trouxe esse ensinamento. Era um homem culto, era um homem inteligentíssimo, era um doutor, conhecedor da lei, mas o que eles sabiam fazer de melhor era orar e era adorar. Meus irmãos, aqui nós vemos neste relato aqui e compreendemos agora o propósito por que eles estavam encarcerados aqui. Nós vamos ver que estes homens tinham um grau de intimidade, e a sua adoração e a sua oração eram tão profundas, eram tão próximos, eles estavam tão conectados com Deus, que o resultado desta oração e o resultado deste cântico entoado nesta prisão foi algo extraordinário, que trouxe um grande terremoto e abalou os fundamentos daquela prisão. Você imagina um homem que chega aqui, um servo do Senhor, começa a cantar, e este prédio começa a tremer, este lugar começa a balançar. Meus irmãos, porque eram homens que tinham um perfeito conhecimento de quem era Deus, de quem era o Deus que eles serviam. Eles entenderam e compreenderam que não importa a vida que eles viviam. Por isso Paulo mais na frente diz: a vida que eu vivo agora não tem mais valor algum. A vida que eu vivo hoje, eu vivo para a glória do Cristo Jesus que me salvou. Viver para mim é lucro, mas morrer é melhor ainda. Ou seja, era um homem que entendeu que na verdade servir ao Senhor era o que era o importante, era o que era necessário. Nós precisamos alcançar, meus irmãos, esta compreensão de que servir ao Senhor em qualquer situação é o que nós precisamos fazer. Porque servir ao Senhor quando tudo está bom, quando as coisas estão em ordem, quando a nossa família está em paz, quando não há problema, quando não há adversidade, talvez nós até consigamos louvar ao Senhor,
mas no momento da adversidade, e quando essa adversidade vem como uma consequência e um resultado de um propósito do Senhor para alcançar uma outra vida, é aí que nós precisamos entender e compreender que o Senhor está nos levando para este nível de compreensão e de louvor. Meus irmãos, se você está por uma adversidade, uma tribulação na sua família, louve ao Senhor, experimente ter uma vida de adoração, experimente ter uma vida de oração, uma vida de alguém que se prostra, de alguém que se coloca diante do Senhor. Como o escritor aos Hebreus diz, por meio de Jesus, nós devemos oferecer continuamente a Deus sacrifícios de louvor. O hino que cantamos, se você está chorando, cante louvores. Se você está sofrendo, cante louvores. Se está passando por luta, cante louvores. Se está sorrindo, louve. Se está em qualquer situação, louve ao Senhor. Ofereça sacrifícios de louvor a Deus, que são frutos de lábios que confessam o nome do Deus Todo-Poderoso. O Senhor quer nos levar a adorá-lo com verdadeiro espírito, com senso de compreendermos de que Ele pode transformar e mudar as nossas vidas. Se nós tivermos a capacidade de adorar ao Senhor em qualquer situação, o Senhor vai nos levar a um outro nível. Você vai ver que Ele vai te abençoar, você vai ver que Ele vai suprir a tua necessidade, mas quando nós louvamos ao Senhor, independente de termos bênçãos ou de estar tudo tranquilo, nós vamos ver que quando a bênção chegar, nós vamos louvá-lo com mais alegria ainda. Precisamos aprender a adorar ao Senhor alegria é como um casamento, verdadeiramente. Se nós somos a noiva e Ele é o noivo, é na alegria e na tristeza, é na saúde e na doença, é na riqueza e na pobreza. É por isso que a palavra, o salmista diz: diga ao fraco, eu sou forte, diga ao pobre, rico sou. O Senhor nos chama para termos esta vida de adoração, esta vida de louvor, esta vida de completa rendição aos pés do Senhor. Veja que quando eles fizeram isso, promoveram ali um grande mover naquela prisão. Aquele carcereiro e toda a família do carcereiro foram salvos. Irmãos, imagine esta cena, estes homens chicoteados, açoitados, machucados, feridos e ainda assim cantando louvores ao Senhor. E nós muitas vezes estamos num ar-condicionado, perfumados, cheirosos, penteados, com cabelo cortado, e achamos que a nossa luta é tão grande que nós não conseguimos abrir os nossos lábios nem para dar um glória a Jesus. Um homem açoitado, com as costas toda lapiada, amarrado, pés e mãos, estava louvando a Deus. Mas não era só um cântico simples, eles não estavam cantando só um hino, não, era um cântico, era uma adoração. Se eu pudesse ter esta compreensão, e se eu puder alcançar este nível de adoração, em que as muralhas, as cadeias são quebradas, em que o terremoto acontece, algo extraordinário começa a acontecer ao nosso redor. É isto que o Senhor quer para as nossas vidas. É esse tipo de louvor e de adoração que o Senhor quer trazer sobre a tua casa, sobre a tua família. Mas nós precisamos nos ajoelhar e orar para conhecer este Deus que faz esse tipo de coisa. Não ficou apenas neste momento, não. Em outros momentos, meus irmãos, nós vamos ver que também, quando os servos do Senhor estão adorando, aqui no Atos dos Apóstolos, não foi só este momento em que houve um terremoto, em que houve tremor por meio da oração e do louvor do povo de Deus. Nós vamos ver em uma oportunidade em que Pedro também, quando ele está curando, Pedro e João, passando em frente à porta chamada Formosa, eles curam um homem que está ali aleijado. Essa história está no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Eles também são levados cativos, eles também são levados presos, por conta de estarem fazendo a obra do Senhor, por conta de estarem confrontando as trevas, porque eles estão tirando aquele homem daquela
daquela escravidão, da sua condição de impossibilidade de locomoção, e aí eles confrontam este homem, eles confrontam as trevas, são aprisionados por conta disso, e lá posteriormente eles são libertos, e quando eles são postos em liberdade, olha o que acontece em Atos capítulo 4, versículo 29, 30 e 31, aqui eles começam todos juntos, celebrando a libertação de Pedro, celebrando a libertação deles de terem sido colocados em liberdade. Eles começam a orar, agradecendo ao Senhor, e no versículo 29 diz assim: agora pois, ó Senhor, olha para as ameaças e concede aos teus servos, porque começaram a ameaçar, vocês não podem fazer isso, vocês não podem anunciar esta palavra, vocês não podem confrontar as trevas, calem a boca de vocês, não falem de Jesus. Aí esses aqui libertos também, eles começam a pedir ao Senhor: Senhor, concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a coragem, enquanto tu estendes a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome de teu santo servo Jesus. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Olha o resultado de homens que oram com sinceridade e que oram movidos pelo Espírito Santo do Senhor, e veja o que acontece: a terra treme e os alicerces se abalam, e eles são encorajados ainda mais a anunciar a palavra do Senhor. Veja o que acontece agora, voltando para Paulo e Silas, quando homens verdadeiramente derramados e quebrantados na presença do Senhor adoram a Deus, os chãos tremem, os fundamentos das prisões são derrubados, e estas grandes coisas o Senhor vai fazendo no meio do seu povo. O Senhor quer fazer estas coisas no meio do seu povo. O Senhor quer te usar para ser um instrumento de Deus, seja na oração, seja na adoração, para que quando você seja usado por Deus, os grilhões sejam quebrados, as cadeias sejam rompidas, os alicerces das trevas sejam estremecidos, e a glória do Senhor se manifeste nas nossas vidas. É para isso que o Senhor nos chamou, foi para isso que Jesus se manifestou, para aniquilar com as obras das trevas. É para este lugar que o Senhor está nos chamando nesta noite. É para este lugar que o Senhor quer nos levar, para termos esta vida de adoração que abalam as estruturas das trevas. Você tem coragem de enfrentar o império das trevas? Você tem a ousadia destes homens e fazer esta mesma oração para o Senhor, para dizer: Senhor, eis-me aqui, dá-me tão somente coragem para enfrentar aqueles a quem estão nos afrontando. É para isso que o Senhor te chamou, é para isso que o Senhor nos chamou, para confrontar o império das trevas, independente das consequências que possam vir em decorrência disso. O Senhor nos chama para vivermos esta vida, e se você está num momento de tribulação, se você está num momento de dor, se você está num momento de angústia, louve ao Senhor, peça do Senhor que nesta noite o Espírito Santo de Deus te revista de capacidade, te dê a capacidade e mova você para adorar ao Senhor, para que as barreiras sejam quebradas, para que os grilhões sejam quebrados, para que sejam rompidas os grilhões das trevas que estão tentando te aprisionar, porque maior é o que está na sua vida do que aquele que está no mundo. Creia no Senhor, adore ao Senhor, louve a Ele, clame ao Senhor, busque ao Senhor, e Ele vai entrar com providência na tua causa, Ele vai entrar com solução na tua família. E quem sabe esta luta é para salvar uma alma, é para salvar alguém, é para restaurar uma pessoa que está perdida. Então clame ao Senhor e louve a Ele. Quero te convidar a ficar de pé, e se porventura você está passando por tribulação e dificuldade, se porventura você está tendo uma situação difícil, que você não consegue romper, e que você está compreendendo que precisa
deste nível de adoração, levante a sua mão para que nós possamos orar. Senhor, me ajuda nesta provação, me ajuda nesta tribulação, me ajuda nesta dificuldade, me ajude a que eu possa chegar a este nível de louvor e de oração que estes servos do Senhor fizeram. E o Senhor vai entrar com providência na tua casa, o Senhor vai entrar com providência na tua família, o Senhor vai entrar para romper com os grilhões das trevas na tua família. Coloque agora, apresente alguém, apresente uma pessoa, apresente a sua família agora diante do Senhor, para que o Senhor possa entrar com providência, para que você possa ser dirigido pelo Espírito Santo do Senhor a adorar nesta situação que você está. Adore, louve, exalte ao Senhor, bendiga o nome do Senhor nesta situação e neste cenário que você está passando, e Deus vai entrar com providência na tua vida, na tua família, na tua causa, no teu negócio, no teu local de trabalho, aonde você precisar. O Senhor tem a capacidade, Ele ainda tem o mesmo poder de estremecer com os alicerces das trevas para alcançar a tua vida e para você ser um instrumento para alcançar uma alma, para alcançar uma família, para alcançar alguém para o reino de Deus. Pai, em nome de Jesus, nesta noite nós queremos orar a Ti, Senhor, e pedir a Tua bênção sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Senhor. Pai, nós sabemos e temos visto que estamos enfrentando muitas tribulações, muitas lutas, muitas adversidades, Senhor. Os Teus filhos, Tu conheces todas as situações e as circunstâncias que as famílias dos Teus servos estão enfrentando, Senhor. Nós queremos Te pedir nesta noite que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar, Senhor, a que desenvolvamos uma vida de oração que conhece o Senhor intimamente, que se prostra diante do Senhor, que se quebranta diante da Tua presença e que se apresenta diante de Ti, Senhor, com o coração aberto para conhecer ao Senhor. Nós queremos seguir, Senhor, a orientação do profeta, quando nos orienta e nos adverte que devemos conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor. Jesus, nós queremos adorar a Ti, conhecendo quem Tu verdadeiramente és, Senhor. E Tu és Deus maravilhoso, Tu és Deus benigno, Tu és Deus misericordioso, Tu és o Deus que transforma a nossa realidade, Tu és o Deus que nos faz nascer de novo, Tu és o Deus que para o sol, para que os Teus filhos possam alcançar a vitória. Tu és o Deus que abre o mar para nos dar a vitória e nos fazer atravessar, Senhor. Nesta noite, a tribulação, a dificuldade, a luta familiar, no negócio, no trabalho, uma causa na justiça, Senhor, uma questão de saúde, nós queremos Te pedir, Senhor, não há nada que possa impedir o agir do Senhor na vida de um servo de Deus, na vida daqueles que conhecem ao Senhor e que são chamados pelo Teu nome. Nesta noite, Senhor, nós oramos a Ti e Te pedimos, Jesus, entra com providência, abala com as estruturas das cadeias que nos prendem, Senhor, e rompe com todos os grilhões das trevas, Senhor, para nos dar a vitória, para nos dar, Senhor, o júbilo e a alegria de alcançar a bênção do Senhor, porque é a Tua bênção que nos enriquece e não vem com ela nenhuma dor e nenhum pesar. Abençoa o Teu povo, Senhor. Nós Te pedimos, dá-nos a vitória, é o que nós oramos a Ti, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém.